Olá, meus queridos alunos, aqui. Boa noite, meus alunos do noturno. Estamos aqui, né? Nós estamos numa reta final, tá? Nós estamos em uma nova etapa, nós estamos estudando potenciação e vamos, avançar. E hoje a gente vai trabalhar racionalização. A gente vai dar vamos introduzir, tá? Racionalização aqui, que logo em seguida nós vamos avançar com alguns vídeos, tá certo? Com racionalização. Então, entenda bem prático aqui. Nós temos aqui como racionalizar um denominador, a racionalização de denominadores. Então, nós temos aqui fração, 1 dividido por raiz de 3. Claro que é difícil, né? Você dividir 1 pela raiz quadrada de 3. Primeiro que a raiz quadrada de 3 vai dar um número o quê? Um número irracional. Nós vimos lá nas aulas anteriores. Um número irracional. Então, como você dividir um número inteiro pelo número irracional? Então, é bem complicado. Então, a gente vai fazer essa divisão usando o processo da racionalização de denominadores. O que é um denominador? O denominador é o número que fica abaixo da fração, tá? Nós temos aqui o numerador 1 e o denominador 3. Então, quando se diz racionalizar o denominador, o que você vai pegar? Você vai pegar o denominador, quem é? Raiz de 3, e multiplicar, 1 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Essa multiplicação tem que ser do mesmo número, com o mesmo valor, né, da raiz, do denominador, né? Então, 1 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual, 1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado. Tem 2 raiz de 3, então ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar, né? Nós vamos cancelar, tá certo? O quadrado, porque nós temos um índice aqui 2 e um expoente 2. Então, se eu eliminei a raiz, se eu eliminei o expoente, então nós vamos ficar com o quê? Raiz de 3 sobre 3. Então, quanto é 1 dividido por raiz de 3? É raiz de 3 sobre 3. Fácil, né? Então, aqui, vamos ver a outra aqui. Então, nós vamos usar o mesmo processo. Observa-se que aqui nós temos um número, um valor totalmente diferente. Nós temos 5 dividido por 3 raiz de 10. Então, nós vamos racionalizar. Então, nós vamos aqui fazer essa divisão, né, através de uma multiplicação. Existe uma relação muito grande entre divisão e multiplicação e divisão. Quando não se pode dividir, né, numa fração, usa-se a multiplicação para você obter o resultado real. Então, observe. Então, nós vamos racionalizar vezes e vezes raiz de 10, vezes raiz de 10. 5 vezes raiz de 10 é 5 raiz de 10, dividido por 3 vezes raiz de 10 com raiz de 10 é raiz de 10 ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui agora? Preste bem atenção. Você conserva o numerador, esse sempre você vai conservar. 5 raiz de 10 dividido por... E aqui agora nós vamos usar o processo do cancelamento. Nós temos aqui o índice 2, o expoente 2. Então, esse 10 vai sair da raiz. Então, vai ficar 3 vezes 10. 5, conserva embaixo, raiz de 10, que vai ser sempre igual. E 3 vezes 10 é igual a 30. Observa que aqui no numerador nós temos o 5. Aqui existe uma multiplicação entre 5 e a raiz de 10. E aqui existe uma divisão. Então, nós temos um 30 e nós temos um 5. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o processo da simplificação. Nós vamos dividir 30 por 5, ou simplificar como queira. Por exemplo, nós vamos dividir 5 dividido por 5 e 30 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1.
Então, conserva raiz de 10, uma raiz de 10. 5 dividido por 5 vai dar 1. Uma raiz de 10. Quantas raízes de 10 tem aqui? Uma. Quantas raízes de 10 tem aqui? 5 raízes de 10. Se eu simplifiquei 5 dividido por 5, vai dar uma raiz de 10. Embaixo, aqui, 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, raiz de 10 sobre 6. Fácil. Vamos aqui agora para outra? Nós só temos mais duas. Depois a gente vai avançar, tá ok? Nós temos aqui, nós vamos racionalizar por, multiplicar por raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? 9 vezes raiz de 3 é igual a 9 raiz de 3, tá? Porque aqui quantas raízes de 3 tem aqui? Tem uma. 9 vezes 1, 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3, dividir, não pode esquecer, é igual a raiz de 3 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos conservar o 9 raiz de 3 e eliminar, tá? Nós temos o quadrado e nós temos elevado ao quadrado, o expoente. Então vai ficar 3. O que eu vou fazer? Nós temos 9 raiz de 3 dividido por 3. O que você faz aqui? Você pega 9 e divide por 3. Fracionar é dividir. 9 dividido por 3 vai dar 3 raiz de 3. Fácil. A última aqui. 1 dividido por raiz de 7. Você vai, raiz de 7 aqui vezes raiz de 7. 1 vezes raiz de 7 é raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. O que a gente vai fazer? Usar o processo do cancelamento, certo? Então vai ficar raiz de 7. Se nós eliminamos o quadrado e o índice, então vai ficar sobre 7. Raiz de 7 dividido por raiz de 7, tá ok? Então, feliz aula, boa aula. Eu quero que vocês assistam o próximo vídeo, tá certo? De racionalização, para que a gente possa avançar e, consequentemente, a gente vai resolver as nossas atividades, certo? Complementares, tá ok? Um abração e tenha uma boa aula.